Magno, e se não bastassem os tarifaços, né, pelo mundo todo e também o nosso, que trazem uma dificuldade maior para o presidente Lula, para sua equipe econômica, isso foi um grande assunto ao longo de muitos meses do ano passado, mas esse ano o presidente Donald Trump abre o ano mostrando que a moeda de troca não vai ser mais o tarifaço especificamente, mas vai ser a questão do ataque efetivo. Então faz isso com a Venezuela, aí faz diversas ameaças, coloca a Europa na discussão por causa da Groenlândia, né, o território ali administrado pela Dinamarca, e faz também um ataque lá no Irã. Na Venezuela captura o líder do país e lá no Irã mata o líder do país. E também coloca já a ameaça a Cuba, fortalecendo a ameaça a Cuba e mantendo essas ameaças pelo mundo todo. Com a questão do Irã, para além do ataque, que o Brasil já se colocou como neutro, pediu respeito à diplomacia, à soberania nacional, mas a questão do Irã, o Irã tem respondido com uma arma que é o controle do Estreito de Hormuz, que é uma arma econômica. Ele controla ali, portanto, a passagem de 20% do petróleo do mundo todo. Isso está gerando já um problema econômico para o mundo todo e, claro, isso também chega no Brasil de alguma forma. A equipe econômica do presidente Lula segue dizendo que ainda, por enquanto, parece que vai ser uma marolinha, não vai ser uma tsunami. Mas a gente sabe que a guerra pode se estender e os problemas podem aumentar. Então, também queria ouvir de você como que o presidente Lula vai encarar aí esse controle todo do Estreito de Hormuz pelo Irã, com os Estados Unidos tentando, né, já avaliando uma possível guerra lá no Estreito de Hormuz, uma coisa parecida com a Guerra do Golfo, para conseguir fazer esse controle e tirar do Irã. Isso pode também sangrar e se estender e chegar ao Brasil, o professor? Natália, pode sim. A gente está tratando de um cenário internacional em que o presidente dos Estados Unidos tem políticas absolutamente imprevisíveis. A gente não sabe se certa política ficará na ameaça, ficará nas reuniões, como foi no caso da Groenlândia, ou se evoluirá para a captura de um presidente, como aconteceu com o Nicolás Maduro, independentemente do que a gente ache das eleições que elegeram Nicolás Maduro ou da condução de Nicolás Maduro enquanto presidente da Venezuela. Era o presidente da Venezuela e foi capturado em seu país, como do líder iraniano, que também foi assassinado em seu país. Então, a gente está tratando de um cenário de absoluta incerteza. E a incerteza sempre traz um tanto de tensão a respeito dos desdobramentos, não apenas políticos, mas também econômicos. Esses desdobramentos econômicos podem afetar uma parcela do globo terrestre muito maior do que a parcela afetada diretamente pela guerra. O preço do petróleo é um ativo, é um índice importante da gente monitorar, porque a sua capacidade de influenciar na vida das pessoas ao redor do mundo é muito grande. E por isso essa deve ser também uma preocupação do presidente Lula aqui no Brasil. Já é uma preocupação do Banco Central. Hoje nós temos notícias de como essa instabilidade, a incerteza a respeito dos preços do petróleo podem afetar as decisões futuras a respeito da taxa de juros no Brasil. Muita gente acreditava que nós caminharíamos para uma sequência de redução de juros no Brasil e hoje já não se sabe se esse caminho será seguido ou não, porque os preços do petróleo estão absolutamente instáveis nesse momento. Nós tivemos o preço do petróleo chegando a quase $120 por barril e depois que Donald Trump deu uma declaração dizendo que a guerra pode estar perto do fim, esse preço recuou para 90. Então, nós temos essa visão de um ativo super importante que pode ficar mais caro ou mais barato a depender de uma declaração do presidente dos Estados Unidos. E esses preços afetam muitas coisas no próprio Brasil. O preço do petróleo disparando ao redor do mundo afeta não apenas o combustível no Brasil, por exemplo, afeta todas as coisas derivadas do petróleo e também aquelas que necessitam do transporte via
veículos automotores, as passagens aéreas e o transporte aéreo também é afetado. Então, é um potencial danoso bastante grande. E por que isso afetaria Lula? Por que isso deveria preocupar Lula num ano eleitoral? Porque os consumidores são extremamente sensíveis a mudanças de preço. A sensação do consumidor, a sensação do eleitor a respeito da sua vida é bastante impactada pelo índice de inflação, pelo preço dos alimentos, pelo preço dos combustíveis. O Brasil tem um longo histórico com a inflação. Nós temos algumas gerações de brasileiros traumatizadas pela inflação. Então, o presidente Lula tem algo a temer, porque um conflito mais longo no Oriente Médio, o fechamento do Estreito de Hormuz, um impacto grande no preço dos combustíveis, no preço do petróleo de forma geral, pode trazer ao brasileiro não apenas preços mais altos para uma série de produtos que nós consumimos no nosso dia a dia, mas também a sensação de que algo está fora de controle, que algo não vai bem na economia, algo que nenhum candidato deseja enfrentar no momento de concorrer à reeleição, como o presidente Lula irá concorrer nesse outubro de 2026. E também quem enfrenta eleições, não exatamente ele, mas vai ter eleição nos Estados Unidos lá em novembro, é o presidente Donald Trump, né? Também tudo isso que ele vem fazendo pelo mundo todo e internamente, a coisa do ICE, a atuação ali, a ligação dele com o Epstein, né? E todos os arquivos que estão sendo revelados, mais revelados ainda, também podem prejudicar ou podem mudar ali os rumos da renovação do Congresso, das eleições de meio de ano, que a gente tem falado bastante. Falando em eleição, Magno, queria que a gente voltasse exatamente